Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Como eu disse no vídeo anterior, os próximos vídeos serão para responder algumas perguntas dos leitores. Eu estou com várias perguntas aqui para responder. E essa próxima pergunta é da Paloma. Ela quer saber como fazer para proteger um livro contra pirataria ou contra plágio e qual a forma mais barata para fazer isso. Antes de tudo, Paloma, você tem que pensar que, a princípio, ninguém vai plagiar teu texto. É preciso compreender qual a noção jurídica disso. O plágio é uma cópia literal do texto, uma cópia textual. Então vamos supor que você escreveu lá Era uma vez uma fada na floresta. O que está protegido pela lei é esse texto, Era uma vez uma fada na floresta. Se alguém pegar a sua ideia da fada na floresta, escrever um livro completamente diferente, mas baseado na tua ideia, isso não é plágio, isso não é violação de copyright, não é violação de direitos autorais, as ideias não são protegidas, o que é protegido é o texto. Então, quando um autor registra um livro na Biblioteca Nacional, ele está registrando aquele texto específico. Há vários casos, por exemplo, vou testar um caso do Moacir Scliar, que escreveu um romance chamado Os Leopardos de Kafka. Esse romance, o escritor canadense Ian Martel fez uma versão, pegou a mesma história basicamente, a história é praticamente a mesma, e fez A Vida de Pi. Muita gente ficou revoltada porque plagiou o Moacir Scliar, não sei o que. Na verdade não foi plágio, na verdade foi inspiração, sei lá. Ele se inspirou no livro do Moacir Scliar, mesma história sendo idêntica. O plágio seria se ele tivesse copiado o texto do Moacir Scliar literalmente, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, tivesse transposto para o inglês, isso seria plágio. No caso, o livro, a ideia não está protegida. E se você observar na história da literatura, muitos casos de autores que se inspiraram em outras histórias de outros autores para escrever seus livros. O Shakespeare era um que fazia muito isso. Quase todas as histórias do Shakespeare já eram inspiradas em alguma outra história. Romeu e Julieta, por exemplo, era uma história italiana, um conto italiano, sei lá, e ele pegou aquela mesma história e fez uma versão para o teatro. Portanto, se você registrar teu livro na Biblioteca Nacional, que é a opção mais óbvia para registrar um texto, para proteger um texto, não quer dizer que a tua ideia vai estar protegida. Isso é impossível. Então, eu já registrei algumas vezes, eu acho que eu registrei 3 obras minhas na Biblioteca Nacional, mas não vale a pena. Não adianta nada, no final das contas, porque assim, pela lei de direitos autorais, quando você termina um texto, ele imediatamente está protegido já. O texto é seu. Se você tiver como comprovar que você foi o primeiro a escrever aquele texto, ele já está protegido. Não tem necessidade de registrar em lugar nenhum. Uma maneira que você tem para fazer isso seria, por exemplo, algumas opções que as pessoas fazem, né? E, necessariamente eu acho que é bobagem, não tem por que fazer nada disso, mas algumas pessoas põem o original dentro de um envelope e mandam para si próprio, ou se você pôr online, por exemplo, vamos supor que você ponha num blog, o texto já está protegido porque você vai ter ali a data de publicação, vai servir como argumento de anterioridade. Mas olha, eu acho que não tem necessidade de registrar nada. Essa questão de proteção aí não faz muito sentido no final das contas, porque ninguém vai roubar o seu texto. Podem roubar a sua ideia, mas daí você não tem como proteger mesmo. É muito pior a pirataria do que o plágio, é muito mais comum e destrói muito mais o trabalho de um escritor do que o plágio. A pirataria só vai acontecer depois que o livro já foi publicado, então não tem muito controle. Uma vez que cai na internet seu livro, sua música, o que você criou de artístico já era, não tem muito como correr atrás. Eu me preocuparia mais com a pirataria do que com o plágio. Mas como eu disse, eu não me preocupo com isso. O texto está protegido de qualquer maneira, ninguém vai copiar teu texto. Algumas editoras até pedem que os escritores mandem uma cópia do registro na Biblioteca Nacional, mas isso aí é só uma coisa para inglês ver, sabe? Eles só querem mostrar para o autor que eles não vão roubar a ideia. Eu acho que deve ter rolado muito processo contra editoras, tipo, vamos supor, você escreveu um livro sobre vampiro, daí você vai lá e manda para uma editora, passa 3 meses, a editora publica um livro sobre vampiros. Não quer dizer que ele roubou a sua ideia, mas muito escritor deve achar assim, olha, eles gostaram da minha ideia, resolveram fazer um livro parecido para ganhar dinheiro em cima do que eu imaginei, sabe? Isso não vai acontecer. Então não se preocupe, pode ficar tranquila e mandar seu texto para o concurso ou para a editora, como você preferir, não tem que se preocupar com isso não. Eu não me preocupo.
Espero ter respondido sua dúvida. Um abraço, dê um joinha aí embaixo, assine o canal se não assinou ainda e continue acompanhando os próximos vídeos. Abraços e tchau!